A paz do Senhor Jesus, igreja. Nessa noite eu venho aqui para trazer uma palavra para a amada igreja. E eu queria começar nesse momento com uma oração, para que nós estivéssemos orando pela palavra que vai ser ministrada em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai. Pai, para que aqueles que possam estar ouvindo essa palavra nesse momento, Pai, possam estar com seu coração aberto a ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa-me, Pai, como um canal de bênção na Tua presença, Pai, para que eu possa fazer, Pai, aquilo que é inspirado pelo Seu Santo Espírito, Pai, que o homem venha diminuir, para que o Senhor cresça dentro de nós, Pai. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço em nome de Jesus. Eu queria pedir para que a amada igreja estivesse abrindo suas Bíblias no livro de Apocalipse, amém? Capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueces, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino o quanto amo, a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glórias a Deus. Eu estava aqui hoje na minha casa, né? Eu estava lendo a palavra de Deus e eu li sobre Laodiceia, que foi essa palavra que veio ao meu coração. E aí, a gente estudando, né, a palavra, eu fiquei sabendo, né, através do meu estudo, que Laodiceia significa justiça do povo. Amém? E quem era essa igreja de Laodiceia? Ela era uma das igrejas das 7 cartas da Ásia Menor. Era uma igreja muito rica. Era uma cidade, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Amém? E que ela tinha, haviam outras 2 cidades, a de Hierápolis e a de Colossos. A de Hierápolis, ela tinha águas termais, águas quentes, e a de Colossos, água fria. Então, Laodiceia tinha um duto de água que vinha desde Hierápolis, né, e de Colossos. Então, quando essa água saía de Hierápolis, ela ia por aquele cano, ela saía quente de lá, ela ia por aquele cano, e quando ela chegava na cidade de Laodiceia, ela já estava morna. Amém? E a água de Colossos a mesma coisa. Por quê? Se misturavam e ali ficava uma água morna, que não servia para nada. Por isso que a palavra diz, quando Deus diz, né, na visão de João, a carta de Laodiceia, ele diz que porque não era nem quente e nem frio, ele vomitaria. Porque todos nós sabemos que uma água morna, geralmente ninguém gosta de tomar água morna, porque a água morna, ela causa esse enjoo. Amém? Glórias a Deus.
E era uma igreja muito rica, era uma igreja abastada, assim, que tinha vários comércios, né? Eles faziam várias coisas, mas que eles tinham algo dentro do coração deles que não agradava a Deus, que era o orgulho. Eles eram orgulhosos, eles não queriam ajuda de ninguém, eles se achavam autossuficientes, amém? Eles achavam que eles tinham a sabedoria deles e que o que eles achavam estava certo e que não precisava mais de nada, amém? Que eles não precisavam da sabedoria que vinha do Senhor, que a que eles tinham já bastava, glória a Deus. E quando Deus manda, né, que João escreva essas cartas e mande, né, para a igreja de Laodiceia, é por quê? Porque se você for notar no livro de Apocalipse, há várias cartas, né? São 7 cartas a todas as igrejas. A umas ele estava repreendendo mais, a outras eram instruções. E a Laodiceia era uma instrução. Por quê? Porque ele via que através, ela fazia tudo, trabalhava direito, era rica, próspera, mas ela era pobre. Glória a Deus. Por quê? Porque ela simplesmente estava preocupada com algo material para os seus moradores. Ela se esquecia do poder que vem de Deus. Amém? E aí, ela era uma igreja que se achava autossuficiente. Era um povo que era muito assim, o que eu faço tá bom, eu não fico olhando, mas eu quero saber só aquilo que eu acho, o eu. E nós sabemos quando nós estamos na presença de Deus, né, de Jesus Cristo, o nosso eu, ele tem que diminuir. Porque se nós não deixarmos o nosso eu diminuir diante da presença de Deus, não tem como o Espírito Santo agir dentro dos nossos corações. Amém? Nós podemos fazer várias obras, podemos fazer várias coisas, sermos caridosos, fazermos várias coisas. Mas, se nós estivermos ainda com essa posição de que eu sei o que é melhor para mim e eu faço aquilo que me dá na telha, nós não estamos agradando o coração de Deus. Amém? E aí, eu lendo, né, essa palavra, e eu achei muito assim, ela era uma igreja muito acomodada. Do jeito que tava bom. Olha, eu tô aqui, eu cumpro com os meus deveres, eu pago os impostos, eu faço todas as coisas. Eu não preciso de mais de nada. Ó, eu faço aquilo que é certo, tá bom, desse jeito eu vou levando, né? Porque ela se achava que ela era, só ela já bastava. Quando na verdade nós sabemos que isso não é verdade. Às vezes nos é pregado uma felicidade fora da presença de Deus, que fora da presença de Deus nós seremos mais felizes, porque fora da presença de Deus é mais suportável aguentar as tribulações. Nós nos esquecemos que Jesus disse que nós deveríamos trocar o nosso jugo com o dele, porque o fardo dele era leve. Amém? Glórias a Deus. E a palavra que diz depois, quando Deus manda, né, que a igreja compre dele ouro fino, né, é porque o que ela tinha não era nada. Apesar da sua riqueza, ela não tinha ouro. E o que é ouro hoje, vendo nessa parte espiritual? É a palavra de Deus. Faltava isso para a igreja de Laodiceia. Amém? Porque se ela não tivesse a palavra de Deus dentro da cidade, as pessoas, com certeza, elas achavam que estava fazendo certo, quando na verdade não. E aí o que acontecia com ela? Deus manda que elas comprem ouro fino, para que elas se alimentem, para que elas sejam revestidas. Amém? E ali ele fala ainda, para ter enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Por quê? Porque quando nós deixamos o orgulho falar dentro de nós, e esse eu falar muito grande dentro de nós, a probabilidade de errarmos é muito grande.
A probabilidade de estarmos em pecado é muito grande, fora da cobertura espiritual de Deus. Amém? E aí ele manda que compre vestes brancas, porque a própria palavra diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nos será dada novas vestes, né? Esse corpo já não vai ser mais esse, e nos será dada novas vestes, vestes brancas, vestes da santidade, porque sem essa santidade nós não vamos alcançar a Deus. Amém? E por fim, que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que nós temos que nos vestirmos dessa veste branca, né? Para que nós possamos, não possamos viver no pecado. Porque se nós não tivermos essa veste branca, o que vai prevalecer dentro de nós é o nosso pecado. Aí a acusação vai ser todo dia, aí você vai se sentir mal. Amém? Então, quando nós estamos em santidade, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos ali ligadinhos, ali próximos mais de Deus, fica mais fácil a caminhada. Glórias a Deus. E aí ele fala, né, para que manifeste, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqui nem precisa ser falado, né? Porque quando Saulo, que depois se tornou Paulo, ele ali achava-se todo orgulhoso e ele estava naquela estrada para Damasco, Jesus o cegou. Mas a maior cegueira que Paulo tinha era dentro dele mesmo. Amém? Naquele momento, Jesus cegou as vistas de Paulo, ou Saulo naquele tempo, para que ele pudesse, né, ver o que Deus podia fazer na vida dele, para que fosse manifestada a glória na vida dele. E foi assim que aconteceu, porque ele saiu dali cego, com aquela luz branca, ele saiu dali cego e ele foi, né, para casa lá de Gamaliel, e ali, com certeza, ele foi restituída a visão. E ele começou a ver que ele não era nada, que o fato dele ser uma pessoa importante, né, que o pai ter comprado a cidadania romana para ele, que isso não era nada diante da presença de Deus, diante de Jesus Cristo, diante daquilo que Jesus Cristo tinha feito. Ele começou a entender a mensagem da cruz. Amém? E Deus ainda fala aqui: eu repreendo e disciplino quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Se Jesus hoje ele está nos trazendo essa palavra para que nós possamos ouvir e pensar assim: o que eu tenho feito que tem deixado cego? O que eu tenho comprado na presença de Deus? O que eu tenho feito na presença de Deus? Será que eu estou aprovada? Será que as minhas atitudes... Será que eu fazer as coisas pela minha cabeça, sem consultar a Deus, tá certo? Amém? Isso é uma coisa para a gente pensar. E eis que estou à porta e bato. A gente sempre costuma falar isso na igreja. Lembre-se, igreja, a gente sempre costuma pregar isso. Eis que estou à porta e bato. Se, tem uma condição. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? A gente sempre fala que nosso coração é a nossa casa. E o Espírito Santo, ele bate a nossa porta. Depende de nós abrirmos essa porta ou não, para que o Espírito Santo esteja dentro de nós e comece a nos mostrar onde estamos errando, para que nós possamos nos arrepender. Mas o Espírito Santo ele não vai entrar se você não permitir. Nessa noite, que você possa refletir: o que eu tenho feito? Será que eu tenho deixado o Espírito Santo falar comigo, ou eu tenho deixado as circunstâncias falarem comigo? Amém? E aí ele fala assim, olha: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus nos coloca em situação aqui de igualdade. Imagina você sentar juntamente com ele no trono. Você estar ali
junto com ele. Porque ele, quando ele foi ao Pai, né, ele era homem. Quando ele foi ao Pai, ele teve o direito de sentar à direita de Deus. E ele fala assim, ó, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Se vocês perseverarem, se vocês forem obedientes, se obedecermos a palavra de Deus, aqui tem uma condição. A nossa vida, há sempre concessões e sempre nós temos que estarmos ali analisando. E nessa noite, Jesus diz, se você permitir que eu entre através dessa porta, eu vou entrar, me sentarei com você e cearei com você. Amém? Glórias a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê que Deus disse isso através do apóstolo João? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se faz de cego espiritual e surdo espiritual. Nós não queremos ouvir as coisas que vêm de Deus. Você pode falar assim nessa noite, pastora, é muito chato, né? Tudo não pode, tudo é errado. Aí você, uma hora, você quer a presença de Deus, a gente se conserta, a gente faz as coisas e a gente muda. E na outra hora a gente fala assim, olha, isso eu não quero pra mim. Tá muito difícil, então eu vou desistir. E Jesus vem falar pra você nessa noite, não desista. No final, há uma glória incomensurável na presença de Deus. Não dá para medir, não dá para imaginar o que vai ser estar na presença de Deus. Mas para isso, nós temos que mudar as nossas atitudes. Sermos verdadeiros cristãos aprovados por Deus. Amém? Nós possamos guardar essa palavra dentro do nosso coração. Jesus, nessa noite, bate a porta. E aí? Abro essa porta ou não? Eu deixo ele entrar ou não? Amém? Nós possamos meditar isso nessa noite. Uma boa noite a toda a igreja. Amém? Glórias a Deus.